Então vamos lá, boa tarde. Vamos retomar as sessões dos resultados dos projetos dos residentes. Eu sou Heloísa, fiquei aqui encarregada dessa mediação. Vou passar direto para o Cláudio. Tenho 20 minutos. Sim, senhor. Você quer que eu te avise alguma coisa? Faltando 5 minutinhos, você me dá um toque? Eu falo para o cara. Okay. Obrigado. Gente, eu vou ficar de pé. Só passando no page down, né? Eu vou ficar de pé e vou ficar andando. Então eu sou uma pessoa que anda e que fala ao mesmo tempo. E tudo peça no fio e derruba tudo. Então, tem um pointer aí. Tem um pointer. Que aí fica mais fácil para você. E aí o pointer temos... Embaixo, a última seta passa para frente. E a de cima para trás. E a de cima é o laser. É o laser. Tá bom. Gente, muito obrigado por estarem aqui. A primeira fala da tarde, todo mundo acabou de comer. Eu espero não fazer vocês dormirem. Queria fazer eco aos meus colegas que apresentaram ontem e hoje, agradecendo ao IEAT, né, ao professor Estevam, toda a equipe, né, porque é impressionante como uma equipe de 5 servidores, com um coordenador, consegue, né, eventualmente estagiários colaboram muito, mas assim, como que vocês conseguem fazer um trabalho tão grande, de articular tantas coisas. Então eu acho que eu não consigo conceber, né, na minha imaginação, o trabalho que deve ser levar isso à frente. Então eu queria começar agradecendo e agradecendo pela oportunidade, porque diante desse monte de coisa que a gente faz na universidade, que não tem a ver com pesquisa, com ensino e com extensão, que roubam, é um sumidouro de tempo da gente, o IEAT oferece a oportunidade durante um ano da gente diminuir um pouquinho, né, os encargos, não tanto como eu gostaria, porque eu gostaria que reduzisse os encargos administrativos. Da aula é a melhor parte do trabalho do professor, né? Mas já ajuda a gente a poder dedicar a uma ideia, e especialmente no caso desse trabalho que eu estou desenvolvendo, né, eu terminei meu tempo de residente no IEAT, mas eu continuei, emendei, agora estou começando, já estou no meio na realidade, de um pós-doutorado no IBICT, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia no Rio de Janeiro, continuando o desdobramento desse trabalho. Para mim foi muito importante o EAT. Por quê? Porque eu estava trabalhando uma espécie, eu vou falar agora, né, o tema, né, criança e ecossistemas de desinformação, o problema da informação na hipermodernidade e a busca de uma resposta transdisciplinar para um fenômeno interdisciplinar. E eu tenho, desde muitos anos, essa percepção de que o fenômeno da informação, ele é interdisciplinar. Não tem nenhuma disciplina que vai dar conta dele sozinho, né? Ninguém, nem na psicologia, nem na ciência da informação, nem na tecnologia da computação, as ciências da computação, a neurociências não vai dar conta quando ela trata da cognição, o jornalismo, a comunicação não vão dar conta, a antropologia não dá, a educação não dá, a própria administração, o marketing nunca vão dar conta desse fenômeno, porque ele é um fenômeno fugidio. E eu tenho trabalhado há muito tempo com a ideia de que informação, ela só existe na cabeça das pessoas, né? Fora da cabeça das pessoas, ela deixa de ser informação, ela passa a ser outra coisa. E o que é essa outra coisa é uma das coisas que eu venho pensando ao longo do tempo. Então, a grande questão, né, é que o que eu tentei fazer nesse período, diferentemente de vários colegas que puderam fazer pesquisas empíricas bem estruturadas, foi construir uma espécie de heurística a partir de outras heurísticas, algumas já consagradas, outras pouco utilizadas no trato da informação. Então eu falo que eu brinco que eu fiz uma bricolagem de heurísticas, né? O que é uma heurística, né? A heurística, para o pessoal da computação, é um caminho, um atalho que você usa para solucionar um problema. Mas do ponto de vista filosófico, a heurística é uma hipótese, alguma coisa que você testa, né, para ver se cola, se dá certo, né? Então o meu trabalho é basicamente um grande ensaio reunindo ideias, né, e colando essas ideias em torno da informação. Ideias que eu vislumbro, né, que podem ser testadas empiricamente em algum momento. Então foi isso que eu tentei construir, né, fazendo dialogar essas ideias, que, especialmente sobre a gênese do que é esse troço que a gente chama de informação. Ao final do projeto, a ideia, né, que ficou é essa possibilidade que a gente possa transformar, né, mudar o foco epistemológico dos estudos que são feitos sobre informação, do estudo da informação representada, ou seja, essa informação que a gente vê nos lugares e que aparece muitas vezes como fake news, como desinformação, pseudociências, essas coisas todas, por as condições que possibilitam a construção da informação na cabeça das pessoas.
Então, eu brinco aí que eu estou brincando com a ideia, e brincar no sentido do jouer, do play, né? Não no sentido de brincadeira fútil, mas no sentido de uma brincadeira séria, né? O jogar com informações que caminham nessa direção de uma perspectiva biopsicossocial da informação, que junte esses elementos. Eu estou chamando então isso tudo de campo informacional e estou achando nesse elemento, como eu estou falando subjetivo, que a psicologia, que é a minha formação original, né, eu sou psicólogo de graduação e o meu mestrado em ciência da informação, o meu doutorado eu voltei para a psicologia social, seria uma espécie de fio de Ariadne, né? Um fio que ia guiar a gente pelo labirinto, mas dentro de um recorte muito específico da psicologia, que é a ideia da cognição, que ele não é um conceito que não é privativo da psicologia. Ela está em todas as áreas, afinal de contas a gente está dentro de um espaço, né, de cognição, aqui dentro da própria universidade. Então não tem área nenhuma que não passe por ela, né? E eu estou resgatando alguns elementos de algumas áreas que são pouco trabalhadas ou são trabalhadas em áreas muito específicas. Por exemplo, Piaget, da epistemologia genética, né? Muita gente acha que Piaget era psicólogo. Piaget era um biólogo, né? E ele estudou a origem do conhecimento. Acidentalmente foi usado pela psicologia e pela educação, mas ele esbarrou nesse elemento psicológico, né? Mas a epistemologia genética, ela tem sido pensada nesses campos, especialmente educação e psicologia, trazendo um pouco para essa área alguma coisa da antropologia do imaginário de Hubert Durand, né, lá na França, onde ele vai falar da ideia do símbolo numa perspectiva muito interessante, do imaginário, uma perspectiva muito interessante, associada à própria vivência humana, de uma antropologia no sentido da nossa vivência no mundo, e uma perspectiva também pouco conhecida, e a gente está trabalhando na tradução dentro desse projeto meu, em parceria com o professor Gustavo Saldanha, lá do Rio de Janeiro, e um grupo que a gente criou, que é o CERUB, o Grupo de Estudos Rubakinianos, na tradução do livro de um... Eu brinco, ele é um psicólogo, na realidade, de um bibliotecário, filho de uma bibliotecária que foi expulso da antiga Rússia, na época do czar, por usar os livros para mobilizar pessoas para a Revolução. Né? Então ele foi expulso, ele se refugiou na Suíça e publicou em língua francesa, e a gente está traduzindo o livro dele sobre bibliopsicologia, né? O uso do livro. Ele falava que livro, aliás, o Potlet, o grande teórico da documentação, tirou essa ideia dele. O livro é qualquer objeto que pode ser lido. Então, nesse sentido, essa garrafa de álcool gel é um livro, né? Essa ideia é uma ideia do Rubakini. Então, eu pegando esses elementos dessas versões antigas, vamos dizer assim, juntando com coisas recentes, perspectivas recentes da neurociências, de tudo que tem discutido informação hoje, e um campo que está meio caindo no ostracismo. Ele teve um boom muito grande depois que ele foi intuído ou proposto pelo Richard Dawkins, no livro dele, O Gene Egoísta, que é a ideia da memética, ou seja, que existem análogos culturais do gene, e que da mesma forma que os genes se transformam e evoluem na cultura, os memes, não os memes de internet, eles são memes, é aquela história, mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Então os memes estão nos memes de internet, mas os memes de internet não são todos eles somente, nem todos os memes são memes de internet. A ideia da memética, eu vou falar disso mais um pouquinho à frente. E finalmente, a minha proposta é algo como epistemologia genética da informação. Uma grande brincadeira com esses autores em torno dessa ideia, ou seja, de onde vem a gênese da informação, como pensá-la em termos práticos, e como tornar isso prático. O grande problema que a gente está hoje é numa encruzilhada, né? Então, o McLuhan falava lá atrás da aldeia global, e o que a gente observa na sociedade hoje é que o coletivismo eletrônico do Maffesoli, né, esse tribalismo pós-moderno, acabou atropelando a aldeia global. Então, o que a gente tem? A gente tem grupos divididos contra si mesmos. Então, pessoas do movimento LGBTQIA+, por exemplo, brigando entre si por qual que é mais representativo. Pessoas do movimento negro, das afirmações de pessoas afrodescendentes, brigando entre si para ver qual que é a mais representativa, o feminismo brigando entre si, né? Pessoas do movimento negro, feministas brigando com pessoas do movimento negro, dizendo, você... Né? Então, uma discussão que foi muito presente, por exemplo, no evento, né, do tapa na esposa do Will Smith. Né? Então tinha um time torcendo por um, time torcendo por outro, um time dizendo que defende as suas pretas e um time dizendo que as pretas não precisam ser defendidas. Enquanto isso, a extrema-direita é hábil em manipular
essas coisas para poder mostrar, olha, como é que eles são problemáticos e como é que nós somos a solução. Então essa discussão acaba fazendo com que o Idiota da Aldeia, do Humberto Eco, esse personagem que acabou se virando contra o Humberto Eco, ele foi acusado de ser preconceituoso, né, se torne portador da verdade e seja uma porta para entrar em realidades afirmativas. Usando a frase do Gustavo Léo Toledo, nosso colaborador, nosso parceiro de grupo lá da Universidade de São João del Rei, né, os memes estão sempre em guerra desde o início da humanidade, né? Existe um espaço limitado na nossa cabeça para entrar informação. Esse espaço ele vem sendo disputado acirradamente por esses grupos e nessa guerra os urubus são frangos, a gente confunde. É uma brincadeira que eu fiz ali. Em Manaus, de fato, estavam vendendo urubu abatido como se fosse frango recentemente. Então, a gente tem um grande problema aí, né? Essas narrativas sempre estiveram em disputa. Agora tem um problema. Ultimamente, elas estão em disputa de uma forma muito perigosa. Então, aí lembrando, né, quem nunca viu o Nicolai Rubacchini, esse moço aqui, e esse senhorzinho que quase não aparece aqui, é o Robert Stivale, que é o sujeito que é responsável por resgatar o Rubacchini. Ele criou uma noção que é muito interessante. Ele definiu o campo da informação, a partir do campo dele, que é a bibliologia, lá na França, que a partir da ideia de schème, né? Schème, do francês esquema, mas um esquema representado. É diferente de schema, que é um esquema mental, que o Piaget usava, a gente vai ver daqui a pouco como uma expressão. Então ele falava de uma teoria da schematisation. Meu francês é muito ruim, depois você me corrige se eu estiver falando errado, né? Então ele lançou inclusive uma revista, né, do grupo dele, que discutia justamente isso. As teorias da informação como teorias de uma informação representada, era um domínio possível de ser manipulado. Embora ele usasse muito dos conceitos do Rubacchini com a... vocês estão vendo o cara do canto ali, o Rubacchini. Né? Então, ele falava dessas dimensões mentais da relação com a informação. E eu queria partir para aí, para a gente discutir um pouquinho, a diferença entre schema e scheme. Né? Então, o schema do Roberto Stivale é justamente esse esquema, né, essa informação representada, a informação traduzida em letra, traço, imagem, som. E dois autores, os dois de língua francesa, o Piaget, que era suíço, e o Derrand, eu acho que ele era francês, agora não tenho certeza, devia ter verificado. Mas o Derrand, ambos usam a mesma ideia, né, a ideia de schème, o esquema mental. Piaget é mais familiar para a maioria das pessoas. Ele fala que nós temos reflexos desde bebês que são experienciados no mundo e esses reflexos vão sendo testados. Os limites que o mundo impõe a esses reflexos produzem na cabeça das pessoas a criação de esquemas mentais, que hoje a gente traduziria em termos de neurociência como redes neurais. Né? Então, nós temos estruturas que não são nada programadas, estruturas que são totalmente programadas, são essas que dão origem a esquemas e outras reações, e estruturas parcialmente programadas, por exemplo, aquelas da sexualidade biológica, né? Que quando a gente entra na puberdade são ativadas pelos hormônios e nos fazem funcionar de uma forma muito específica. Bom, o que o Piaget e Derrand falavam é que esses esquemas mentais, eles podem ser ou são ativados na relação com o meio. Piaget vai enfocar de uma forma muito forte as relações, a dimensão sensório-motora da experiência das crianças. Né? As crianças, como o objeto de um laboratório para surgir a inteligência, né, desenvolve relações de tempo, espaço e causalidade. Então toda a nossa relação com o mundo, inclusive a relação simbólica, seria construída a partir da dimensão da transposição de esquemas físicos para a dimensão cognitiva. Né? Então, basicamente o que eu estou fazendo agora, né, é utilizar classes de palavras, ordená-las numa sequência lógica. Então, tempo, espaço e causalidade. Tudo, né, do mais tecnológico ao mais primitivo no sentido de antigo, é tempo, espaço, causalidade organizada. Derrand dizia a mesma coisa, que a nossa experiência se constitui simbolicamente a partir daí. Então, eu sou uma criança em gatinho. Quando eu sou levado a levantar, a ficar de pé,
eu começo a relacionar de pé com o bom, porque as pessoas me aplaudem, e cair com o ruim, e aí imagens, todas as construções ao longo da experiência humana, de queda como negativo, do embaixo como ruim, em cima bom. Em cima é bom porque tem o pai, tem a mãe, são pessoas altas, fortes, que me protegem, mas também tem os bullers. 5 minutos já? Meu nome é Enéas, vamos passar para frente. Então, essa dimensão. Então nós temos aí um esquema, que eu não posso falar com ele, mas é uma representação pictórica de toda essa discussão que eu venho fazendo em torno de a dinâmica postural, por exemplo, me colocando, né, diante do mundo, a dinâmica, lógico, né, do Piaget, por exemplo, a construção dessas conexões mentais, criando redes neurais, e uma ideia básica e muito interessante sobre a origem disso, o impacto disso nos comportamentos, onde a gente desenvolveria certos mecanismos centrais de organização das experiências, né, dos estímulos organizados para que eles possam ser transformados em comportamentos, sejam eles informacionais, de relação com informação, ou qualquer outro comportamento nosso. Bom, qual que é a grande questão da memética? A memética é a pressuposição de que as leis da evolução, partindo do darwinismo universal, comandam toda a existência, né, da sociedade humana. A cultura evolui segundo as leis que o Darwin estabeleceu lá atrás. Por favor, não confundam isso com o darwinismo social. A ideia de que a sobrevivência do mais forte, né? A evolução fala da sobrevivência do mais adaptado, né? Então os memes, eles disputam igualdade de condição. Eu posso ter a verdade mais verdadeira do mundo e eu vou estar em disputa com a mentira mais mentirosa do mundo, e se a mentira for mais apta a sobreviver, a mentira, não o indivíduo, ela vai contaminar. Então os bolsominions, por exemplo, eles têm uma facilidade de procriar muito maior, nesse meu exemplo, do que vamos dizer, as pessoas de esquerda, os comunistas em geral, porque agora estão todos nessa categoria, né? Quem não está do lado de lá está, obviamente, do lado dos comunistas. Então, eles têm muito mais possibilidade de procriar entre si, gerar descendentes. Ainda que isso comprometa o destino da humanidade, do planeta, nós podemos, como o Ailton falou ontem, a gente pode estar muito em breve à beira da extinção, eles procriam muito mais entre si e as ideias contaminam muito melhor. O grande desafio da gente é encontrar essa ideia de algum paradigma unificante. A memética, ela não precisa ser esse paradigma, mas ela mostra que várias pessoas estão estudando a mesma coisa. Nós precisamos reunir isso em torno de um núcleo. Eu estou chamando, para não falar de meme, o que seriam os memes, né, de unidades discretas de informação, né, para não ficar preso nessa ideia. E falando mais uma vez do professor Léo Toledo, lá de São João del Rei, o que a gente precisa hoje é saber que se empresas e governos criam desinformação, nós não vamos convencê-los a não criar desinformação. Essas pessoas vão continuar criando. O que a gente precisa desenvolver são firewalls, são muros de defesa. E como que a gente faz isso? A nossa mente, ela tem espaço limitado para receber informação. Então, se tiver alguma informação lá dentro, a outra não entra. O grande problema de combater um negacionista é que as informações, a forma como ele construiu as redes de memes dentro da cabeça dele são tão fortes, é tão forte, que você não consegue entrar com uma ideia ali para interromper esse ciclo. Qual que é o nosso desafio, então? Né? Como criar esses firewalls, né? Então, eles disputam, os memes, né, chamando de memes, disputam essas informações, unidades básicas, disputam entre si. E elas têm um mecanismo muito parecido com o vírus, né? Como é que o vírus normalmente funciona? A célula tem uma camada de proteína e o vírus tem um mecanismo de chave-fechadura, ou seja, ele emula alguma coisa que é interessante para a célula e essa chave abre a fechadura e permite que ele entre. O que acontece? Nós, pela nossa educação, pela nossa formação, pela nossa experiência no mundo social, somos abertos a isso. É muito mais fácil uma ideia falsa entrar. Por quê? Ela é muito sedutora, vamos dizer assim. Ela tem uma chave boa para entrar nessa estrutura. O que a gente precisa criar? Um mecanismo ali dentro para bloquear isso, para não permitir que isso entre. Como é que ela entra? Ela entra e esse é o grande pulo do gato, ela entra por um certo isomorfismo de representações convergentes. O que é iso? Né? É igual, morfos, forma. Se eu tiver alguma coisa lá que parece com a pseudociência, com o negacionismo, e por isso que eu brinco que a astrologia é a porta de entrada de todas as outras drogas, Pirula disse isso. Né? A homeopatia também. Se eu tiver uma estrutura semelhante, que negue a ciência, negue a razão, negue a lógica, vai ser muito mais fácil de entrar uma outra coisa e fazer uma conexão. Então, nós temos que estudar isso. Uma das coisas que a gente observa
é que existe um certo núcleo central, pensando lá nas representações sociais, os memeplex, eles se estruturam em camadas. E existe um núcleo central que é muito difícil de mudar. Mas se eu conseguir intervir nessa periferia, eu consigo evitar que se conectem novas ideias ali. E com o tempo eu posso intervir nesse processo interno. Como é que a gente tem trabalhado isso? Né? Várias coisas, a gente fez alguns eventos, o professor Estevam nos apoiou em 2, discutimos com vários grupos, várias pessoas. A partir desses eventos fechamos parceria com uma dos 3 porquinhos dos memes, né? A gente tem o Daniel Dennett, nós temos o Richard Dawkins e a Susan Blackmore. Nós estamos conversando com a Susan Blackmore, entre outras coisas, e a gente tem trabalhado com... A gente não tem tempo de fazer as coisas, a gente passa para um aluno de mestrado, né? Então tem um aluno nosso, orientando meu e da Eliane, que está trabalhando com o conceito de proto-informação, que é aquela informação que não está na cabeça. Então, eu fiz um experimento, descobri alguma coisa. Na minha cabeça a informação, eu registrei e virou proto-informação. Aquilo volta de novo quando alguém ler aquilo e compreender. Então, ele está trabalhando no conceito de proto-informação. O Daniel está trabalhando, por exemplo, acompanhando as mutações de memes nas redes sociais e tentando construir uma cladística, algo que já foi feito na história com a caça às bruxas, né? Construir um escalonamento de como as ideias vão evoluindo até chegar num fenômeno específico. Ele está trabalhando com 2 redes sociais na derrubada da Dilma, né? No golpe, desde a reeleição dela até o dia do impeachment ter sido, sei lá como chama, prolongado. Né? E a gente está tentando fazer alguma coisa, falta um S ali, a gente está testando linguagens. Então a gente fez, nesse tempo, eu, né? Vocês entenderam. Né? A gente fez uma série de entrevistas, então fizemos 31 entrevistas nesse tempo, onde eu criei uma estratégia, não todas, algumas eu não consegui, tive que fazer presencial, eu perdi isso. Mas eu falava, você quer fazer uma entrevista sobre o assunto? Comunicação na pandemia, informação na pandemia, questões assim. Então você vai me fazer as perguntas por WhatsApp e eu vou gravar áudios para vocês. Eu respondo com áudio. Você filtra isso e faz a sua matéria. Então eu reuni essas entrevistas e futuramente espero conseguir fazer o seguinte, pegar esses áudios, ver o que dos meus áudios foi para essas entrevistas, foi selecionado para figurar nesses resumos. Todo mundo que já deu entrevista aqui sabe. Você fala 40 minutos, a pessoa bota 3 frases no ar. Então, que frases foram essas escolhidas? E um outro projeto que está sendo feito é junto com um egresso aqui da SI, da SI, né, dali da SI, né, o Augusto, que era dono daquela banca na frente da Belas Artes. Né, ele tem um grupo de ex-alunos que se reuniu em torno dele, que é a Confraria dos Canalhas. São um bando de cara da minha idade, meia-idade, que ficava conversando na banca. Como entrou a pandemia, criaram virtualmente salas. Então tem grupo para discutir rock, para discutir quadrinhos, e tem um grupo para discutir ficção científica, que eu fico, junto com o Joá, a cargo desse grupo. O Drius também participa, que é um outro cara do grupo. Os apelidos são, né, apelidos de tiozão. Então a gente faz esses trabalhos e a gente faz podcasts discutindo como tiozão na banca de jornal, filme de ficção científica e ciência. Então, o que a gente está fazendo, pelo menos eu estou tentando fazer, é testar linguagens que possam ser usadas depois das entrevistas para tentar ver como que a gente cria, e a ideia futuramente, se conseguir fazer isso, furar essas barreiras. Mas a minha proposta mesmo, de final que deu, né, tá tentando ser continuado no doutorado, é que esses firewalls eles só podem ser desenvolvidos coletivamente. Eu sozinho, no IEAT, não vou conseguir fazer isso. Né? Eu sei que Jeane trabalha com coisas parecidas comigo, mas ela tem as coisas dela para fazer. Então a gente precisa criar um grupo maior. E é a partir daí que eu estou fazendo pontes. Então o Sérgio me chamou para uma banca de uma aluna dele, eu passei uma cantada no professor que ele chamou para a banca lá, ele é da área de teoria, de tecnologia da informação, né, de computadores, né, de computação. Então, se ele pode trabalhar comigo no mapeamento de redes sociais do projeto do Daniel. E a gente está tentando criar essas redes para ver se a gente consegue conjugar essas pessoas. Como a informação é multidisciplinar, e na verdade ela é interdisciplinar, né, e o estudo precisa ser multi, com uma posição trans, a gente não tem como fazer sozinho. Então a gente precisa ser polímata. Mas como o Peter Burke falou, o historiador, não tem como ser polímata hoje em dia. O mundo é muito diverso. Então, o único jeito de buscar a polimatia é com um grupo de pessoas que sejam entre si polímatas. Por isso que eu acho o IAT fantástico. E, claro, sempre tendo em vista, né, que a gente precisa de um posicionamento firme e ação pragmática e política sempre, né, pensando no Paulo Freire. Então, juntando ensino, pesquisa e extensão. É um projeto em andamento. Desculpa, gente, eu acho que é isso. Era isso. Passei 10 minutos do tempo, não foi? Não, 7. Desculpa, gente.